Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para a sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais. Fala, meus queridos! Chega pra cá! Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Este que é o episódio de número 43. 43, maninho? Isso aí, meu irmão. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host Ismael Andrade. Simbora, maninho. Simbora. Prazerzão estar aqui com você mais uma vez, viu, meu irmão? Conte comigo sempre. Bom demais. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre esse universo do cooperativismo agrícola e muito mais, né? A gente vai falar sobre esse cenário agro que nós estamos vivendo, né? E para a gente falar sobre isso e muito mais, está aqui com a gente, nós temos a honra de receber nos estúdios Roots, José Francelino Dias, ele que é casado com a senhora Maria Amélia, pai da Natália e Ana Cecília, e avô do Theo e Valentim. Ele que é técnico em contabilidade, produtor de leite, proprietário da fazenda Gameleira em Lagoa Grande, atual diretor-presidente da Copatos, ex-prefeito da cidade de Lagoa Grande, ex-presidente do Sindicato Rural de Lagoa Grande. Seja muito bem-vindo ao Roots, senhor José Francelino Dias. Obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar participando desse evento, vamos dizer assim, e tenho certeza que nós vamos atingir muitas pessoas aí nesse rincão aí. Amém. Isso aí, maravilha, maravilha. É um prazer nosso receber o senhor aqui para a gente poder falar desse universo agro que a gente está vivendo, para a gente poder falar sobre o senhor que já esteve na frente de prefeitura, para a gente falar desse cenário político, para a gente falar do movimento do cooperativismo dentro da Copatos, do movimento do leite na nossa região, que é super importante para o cenário nacional. Mas antes disso, sou José Francisco, eu queria para o nosso telespectador, para a turma que está acompanhando aí nesse Brasil afora, contar um pouquinho da história do senhor lá atrás, da onde é que é o senhor José Francelino, como é que começou essa ligação com o agro, faz um pouquinho da sua história. Dos roots, né? Das raízes, né? Quais são suas raízes? Então, eu venho de uma família tradicional, não do agronegócio pujante como hoje, mas daquele agronegócio de subsistência, né? Meu avô viveu praticamente a vida inteira dentro desse processo, onde os parâmetros de avaliação de uma pessoa era se ele tivesse um paiol de milho cheio, se ele tivesse uns 10 capados, se ele tivesse a despensa cheia que desse para ele comer 3, 4 anos, esse era o padrão. A vaca para fazer um queijinho. Um queijinho era o padrão da pessoa naquela época. Da prosperidade, da abundância. Exatamente, quando a coisa começou, né? E eu sou o produto desse tipo de vida. Família muito simples, mas tive o privilégio de ter vindo de um cidadão que chamava Francelino Luiz, que foi meu pai, que nos deixou com 61 anos. Eu estava olhando essa semana uma fotografia dele, e ele com 61 e hoje eu com 66. Eu olho para ele estava bem mais velho do que eu. Então acabado, assim. Isso é o resultado da evolução, da tecnologia, né, da qualidade de vida que tem melhorado muito. E a vida nossa começou dentro dessa atividade de subsistência. Depois meu pai... Que município que era? Nós começamos aqui na região de Bom Sucesso, Santa Maria, aqui, Capelinha do Chumbo, e com 2 anos de idade nós descemos para o Presidente Olegário, que hoje é Lagoa Grande. Meu pai foi vaqueiro prestando serviço 22 anos e ele não sabe acho que ele morreu sem saber o que é uma férias, o que é um atestado de saúde,
Nada, foi uma vida de muito Dedicada trabalho. a muito trabalho. Mas era um sujeito extremamente simples, né? Assim como minha mãe, mas é um cara de uma sabedoria que faz inveja hoje pelos seus atos, pelas suas atitudes. Era um cidadão que conheceu a única saída, a única porta aberta para a vida era o trabalho. E esse foi um legado que ele deixou tanto para mim como para minhas irmãs, né? E foi uma vivência longa. Família de muitos irmãos que o senhor tinha? São 4. São irmãos. 3 irmãs e eu, né? Minha mãe é viva até hoje, graças a Deus. Um único homem, o senhor, e uma responsabilidade o fato para a época um pouco maior, né? Com certeza. O fato do meu pai ter nos deixado muito cedo também caiu sobre minhas costas acabar de conduzir essa família para frente, né? E na minha infância, que para mim foi boa, para hoje não pode ser, porque você não pode fazer movimento nenhum, você tem que ficar sentado. E eu tive algumas vivências lá no passado que eu não esperava que um dia isso pudesse ser valorizado pelo que eu vivi. Então eu já fui engraxate, eu já fui picolezeiro, eu já fui vendedor de quitanda, catador de ferro velho. Eu sempre tive um negocinho para estar... Sempre se virou. Para poder ir no matinê, para poder... Né, tem que entender que na época criança tinha que trabalhar. Já entendi o valor do trabalho e que o trabalho, independente do tipo dele, ele gerava uma renda ali. Com certeza. E essa experiência da época não foi pelo que eu ganhei em dinheiro. Foi porque eu aprendi a viver. Porque dentro da minha experiência de engraxate, por exemplo, eu aprendi alguma coisa assim que me serve até hoje. Foi um ensinamento que lá a gente aprendia a respeitar o espaço do outro, porque você tinha o ponto do seu engraxate. Se você não fosse naquele dia ou atrasasse, nenhum concorrente seu ocupava o seu espaço. Aprendi naquela época também a fazer conta, porque eu tinha uma despesa para fazer engraxar um sapato e uma botina, e eu sabia quanto que eu gastava, e eu sabia o que sobrava para mim ir para o matinê e fazer Aprendeu a fazer conta para precificar produto, para precificar o serviço. E também o que eu achei mais importante foi respeitar o espaço do outro. Ter empatia com o próximo. Isso foi um negócio interessante. Na minha fase de ferro velho também foi muito interessante, porque na época... Isso com quantos anos? Você tinha quantos anos? Tinha uns 9. Rapaz. Comecei com uns 9, 10 anos por aí. No ferro velho é peso, se você levasse. E o que eu já carreguei nas costas de ferro com peso que hoje um cara de 14 anos não faz, e vejo isso também como um aprendizado enorme. E eu sempre tinha um pouquinho de dinheiro com a minha mãe. Ela era a minha caixa econômica, né? Então, eu sempre tinha um dinheirinho lá. Também não fui muito mansinho, fiz muita travessura também, né? Faz parte, não como é hoje, mas é desafiador. E aí a vida foi caminhando, e nessa época já tinha um convívio com a produção de leite. Só porque é bem diferente, né? Às 2 horas da manhã nós tínhamos que cair no mundo. Meu pai não tinha esse negócio de ser com 9 anos, 10 anos, não. Deu a hora de levantar, 2 horas da manhã. Acordava todo mundo. Todo mundo na lida, e o dia ainda sobrava algum tempinho pra gente fazer algumas peripécias. Acordava de madrugada e deitava cedo mesmo. 7 como horas. Diz, junto com as galinhas, como se diz. Né? Até hoje eu deito cedo. Até hoje, Aprendeu se eu estiver lá em casa, à toa, 8 horas eu já tô agarrado. No sono. De manhã cedo você acorda mais cedo também, mas faz parte do jogo, da rotina. Né? E aí foi uma história, né? Eu posso dizer que é uma história já de 66 anos. Tem muita coisa interessante, tem muita dificuldade, mas tem muita lembrança boa, né, de tudo isso que aconteceu. Antes do senhor entrar na cooperativa, a gente vai falar um pouco mais sobre a Copatos, essa importante cooperativa, não só para Patos de Minas, mas para a região em um raio muito, muito grande, né? O senhor entrou na política, né? Conta como é que foi o senhor entrar na política na prefeitura de Lagoa Grande, né? Então, essa fase... Como é que foi essa fase? Ela foi uma sucessão pós-sindicato rural. Ah, sim. Então teve a base do sindicato ali. Naquela época... Mas antes disso, deixa eu só puxar um gancho aqui. Antes disso, pra gente seguir uma ordem cronológica, o senhor falou dos números, das latinhas lá, do ferro velho, de saber fazer conta. Depois, na juventude, o senhor decide em fazer contabilidade.
Tem a ver, como é que o senhor vai para esse universo dos números, da contabilidade, onde, entre aspas, a raiz estava no agro, no técnico agrícola, na agronomia? Como é que foi essa decisão? Porque tinha um posicionamento na época, a gente olhava muito para onde você caminhar que pudesse te dar o retorno através do seu trabalho. E certo. A contabilidade era um curso técnico, então com 3 anos lá você conseguia já se fosse do seu agrado, abrir um escritório e já tocar a coisa, né? Mas como a contabilidade sempre mexeu muito com números e a gente vivia sempre fazendo conta, então me despertou nesse sentido, mas foi sob o aspecto assim de ter um trabalho, porque certo. A gente não via naquela época assim, o agro como algo que tinha que ser buscado como meio de vida. Ele era uma consequência do dia ali que você produzia. Não era nem tratado como negócio. Era subsistência mesmo, era algo voltado ao que o senhor falou, a alimentação ali da família mesmo, né? Exatamente. Então, aí como a vida da gente é cheia de história, né? Principalmente quando você já chega aí nos 60 anos, um belo dia eu chego lá na Lagoa Grande e o pessoal, foi quando o sindicato venceu o primeiro mandato na época do Antônio Teixeira lá. Aí eu chegando daqui para lá, encontrei com essa turma lá falando para mim, olha, você vai ser nosso candidato do Sindicato Rural. Porque não tem outro, e eu não estava preparado para isso, né, e tal. Aí eu pensei, gente, mas será que isso é o meu negócio? Meu legado de vida, eu vou... Tal. Bom, aí a coisa passou um pouco para frente, e antes disso, tem um outro capítulo dessa história, que criaram um comitê de desenvolvimento lá na Lagoa Grande nessa época. Isso foi antes de 96. E um dia resolveram, a Copatos entrando na Lagoa Grande, ela resolveu criar o comitê educativo, que cuida da questão social dos cooperados lá. E eu fui nessa reunião, nessa época, eu devia estar com uns 22, 23 anos. E aí resolveram fazer uma eleição lá dentro dessa associação para escolher 2 líderes para conduzir o trabalho na cidade. O relacionamento com o produtor, o alinhamento da cooperativa, porque era, né, longe, 100 e tantos quilômetros. Resolveram fazer uma eleição e ela foi feita por indicação. E nesse dia surgiu o meu nome e o nome do Bené Benedito, aquele da Lagoa Formosa, era um cara técnico de matéria, um cara muito experiente. E naquela escolha eu pensei, bom, mas o Bené é muito mais capaz do que eu, ele tem muito mais conhecimento, eu vou, apesar de ter o nome indicado, eu vou votar no Bené. E assim fiz, votei no Bené. Abriram a contagem de voto, deu empate. O senhor tá brincando? Deu empate. Aí esse trem começou a mexer comigo muito, sabe? Aí como o Bené... Ou seja, um nome querido também. Como o Bené era mais velho, vamos fazer a opção pelo mais velho. E aí eu já aprendi uma grande lição na minha vida. Que se você não acredita no você, quem vai acreditar? Aí, voltando lá no sindicato. Quando é um belo dia, o destino coloca eu lá no sindicato de novo para disputar a eleição do sindicato. Com quem? Com o Benedito Feliciano. O mesmo lá de trás. Aí eu tinha uma boa relação com ele. Falou, Bené, vou te falar uma coisa. Dessa vez, você jamais vai ter meu voto. E a partir daí... Se estiver disputando alguma coisa, é para valer e é com toda a força que você tem. E eu sou o primeiro voto meu. Porque a pessoa precisa acreditar nela. Mesmo que ela tenha uma certa restrição, mas se o pessoal, se o povo está acreditando em você acaba que você tem o compromisso de assumir isso. Então, através do sindicato, a gente fez algumas coisas lá, deu uma melhorada boa. Eu saí do sindicato e aí foi quando surgiu essa oportunidade de disputar uma eleição para a prefeitura, no caso. Também não tinha experiência nenhuma, nunca fui vereador, não tinha, na própria família. Desempenhou um excelente trabalho no sindicato, dali a pouco a turma falou, não, queremos o senhor lá na frente da prefeitura. Realmente ela abriu as portas, né? Aí surgiu essa possibilidade. Aí quando as pessoas começam a demandar de você uma atitude sua perante a comunidade, para quem é líder de verdade, isso tem um peso enorme nas suas costas, porque como é que você deixa de atender aqueles que acham que depende de você? E a gente tem que ter a missão também de contribuir para o meio que você vive. Exatamente. Aí começou a surgir, bom, eu já não concordo com o que está acontecendo aqui na prefeitura, porque eu estou achando esse negócio meio complexo e tal. Aí você tinha 2 opções.
ou aceita essa indicação e caminha para uma eleição, ou fecha os olhos e sai da onde você está. Se omite ali e vai... E aí a coisa foi caminhando e o negócio foi crescendo. Isso que ano? Crescendo. 95? Isso foi em 2004. 2004. Aí tinha lá os paradigmas, né, de uma cidade pequena, do mundo político, você não conhece, que... Política acirrada. Contada, Voto a voto. Pouco eleitor, 3.600 eleitores naquela época. Então você tinha o seguinte, quem tinha uma família grande estabelecida, direcionava a política. A chance dele ser eleito é muito maior. Então as pessoas que estavam disputando a eleição falavam, que chance que você tem se você não tem um parente aqui? Isso tinha o peso, Sim. né? Bom, vamos arranjar uma família aqui para me adotar. Aí arranjaram uma família lá do número político que eu estava na época, que eu tenho até vergonha de falar, porque é o tal do PSDB, que é uma grande merda e decepção para o Brasil. Decepção. Na época tinha aquela história, o jeito tucano de governar, me entusiasmei muito com aquilo, na época do Aécio e tal. E aí eu fui dentro da família 45, e a coisa foi fluindo, conseguimos introduzir dentro daquele município uma visão maior do que uma gestão, do que é um código de postura de uma cidade. Começamos a ver a pequena vila da Lagoa Grande com um futuro bem próximo, uma cidade interessante, né? E ela está caminhando para isso. Sim. Aí passou essa fase, veio a segunda eleição. Não, mas volta, eu quero saber. A disputa foi acirrada, a briga foi boa. Como é que foi esse movimento da primeira? Rapaz, mas depois que o senhor faz um trabalho bem feito pra você ir pra segunda, pra você seguir esse caminho, mas a primeira parece a mais difícil. Não tem eleição fácil. Não tem também, não. Porque quando você sai de Estamos vivendo esse caminho hoje no Brasil, depois a gente vai falar sobre isso. De um mandato, né, para outro, é claro que você soma gente parceiro, mas você perde muito, porque o cara às vezes votou em você pensando em algum benefício para ele. E eu não tenho ressentimento de falar que eu nunca tive um parente na prefeitura, eu nunca tive um amigo pessoal dentro de prefeitura, de jeito nenhum, e nunca tive um secretariado por indicação de outro partido. Eu acho que foi até a minha falta de experiência dentro disso, porque não fiz conchavo com ninguém, e eu criei uma equipe lá dentro de acordo com a capacidade de cada um. Eu nem sabia que partido que o cara era. Eu preciso de gente boa para tocar as demandas, senão vamos tocar. Por isso eu acho que a gente conseguiu fazer uma bela gestão em razão de uma equipe extraordinária. A equipe precisa ser melhor do que o gestor. Maravilha. Uma equipe boa, ela orienta o gestor. Uma equipe ruim te tira do caminho, né? E resultado é pouco. E um governo público, ele tem que ser considerado como uma empresa própria, uma empresa sua. Exatamente. Você chamaria essa turma para ser os seus funcionários da sua empresa? Será? Esse é o espírito, né? Será que o espírito tem sido assim? A gente sabe que não, né? Em muitos casos não. Muitos casos. Mas foi um ótimo exemplo que o senhor deu aí de escolher pessoas por capacidade mesmo, isso tem praticamente 15 anos, né? Aí tem um outro fato interessante dentro disso, porque isso te dá algumas lições. Eu aprendi nesse primeiro mandato que é possível ser político, ser gestor público e ser extremamente honesto, que não é nenhuma virtude. É uma obrigação. Porque você só muda o local de trabalho. Eu deixo de ser um cidadão comum que cuida da minha fazenda para cuidar de uma prefeitura que é cuidar de gente. Então isso eu aprendi, carrego comigo esse legado até hoje, que é possível ser honesto fazendo qualquer coisa na vida, porque isso não pode ser considerado como um diferencial seu. Mas você sabe o que é, né? Isso é o mínimo que você pode ser, né? Principalmente dentro do universo público, né? Que a gente enxerga esse principalmente pelo PT, ficou nesses quase 16 anos no poder aí, o tanto de escândalo que saiu, parece que o novo normal era uma baita virtude ter honestidade, né? É verdade. Voltando à sua pergunta anterior, se a eleição foi mais fácil, aí vem toda aquela confusão, né? Aqueles que era seu parceiro, que não recebeu o que eles esperavam, passa a ser seu adversário. E veio o segundo paradigma que tinha lá no município. Ninguém nunca se reelegeu lá até hoje. Aí teria que ser o primeiro. Quebramos esse paradigma, conseguimos a reeleição. Tinha um outro lá que nenhum ex-prefeito
teve a dignidade de passar o mandato para o outro de uma forma democrática, mandava representante. Olha só. Aí eu achava isso também um absurdo, porque na hora de pegar, você pegou. Na hora de entregar, se você não recebeu do jeito que você gostaria, você não pode entregar do jeito que você não gostaria, porque o outro também não vai achar. E veio a segunda eleição, ela foi um pouco mais apertada, porque teve algumas armação, porque política é uma arquitetura, viu? Que você tem que quebrar a cabeça, escolher cada lugar que você põe o pé. É complexo. É detalhe. É complexo. A gente está percebendo isso, né? É complexo. Teve lá, na época, a questão da rede de esgoto da Lagoa Grande, que é um município, é uma mesa igual essa aqui, ó. Então é muito difícil, desnível para escoar. E quando surgiu aquela ideia da Copasa assumir água e esgoto e o esgoto ser cobrado, aí o executivo de uma prefeitura falar que vai cobrar do povo era uma coisa. Aí um cidadão aí, que era líder político na época, contratou uns caras lá em Belo Horizonte, puseram eles dentro da Lagoa Grande, medindo na rua e falando pro povo que eu estava mandando medir para cobrar o esgoto. Isso teve um peso, mas eu não redei o pé aí. A segunda eleição foi mais apertada. Foi só com 56% de voto, contra 40% e não sei quanto. Ficou dividida. Assim. A primeira foi quase 70, 60 Maravilha, e tanto. Deu 1.001 votos de frente, em 3.000 e pouco. Mas aí vem o outro peso, porque o resultado de uma gestão pública, ele não é diferente de qualquer outra gestão. O que muda é a destinação do resultado. Então a prefeitura ela tem que ter um caixa positivo. Sim. Senão ela vira essa munha de um sai, deixa dívida, que é a confusão toda, né? Dentro de uma gestão filantrópica, por exemplo, ela tem que dar resultado para mim poder ajudar mais as pessoas que dependem daquela. O público, da mesma forma, levar mais benefício para o povo. E a privada bancar o acionista da empresa. Então, essa história devolver capital. Porque é público, não tem valor. Tem que dar resultado igual. A destinação que é diferente. Legal. Exatamente, isso não existe. Então, foi uma vivência de 8 anos que passou rápido. Se eu falar para você que eu cheguei a conviver dentro do ambiente que é, na época, que você chega em Brasília, tem as portas já marcadas para você ir, com quem você vai conversar, é um mundo perverso, é muito difícil. Graças a Deus, fiz um bom trabalho, fiz uma melhoria boa na cidade, não deixei rabo preso com ninguém. Quem que era o governador de Minas na época? Na época era o Aécio, depois foi para Anastasia. Nunca me envolvi com nenhum tipo de benefício que não fosse lícito. Confesso que já recebi proposta. Meu primeiro contato com o fornecedor da prefeitura, no dia 2 de janeiro, foi a gente tinha feito uma lista, uma relação de compra para reformar uma patrol que tinha lá. E uma reforma na máquina. Eu tinha uma certa experiência com máquina, equipamento, e eu não aceito pôr peça paralela numa máquina que força muito, né? Então esse foi a primeira barrada que eu tomei. Fiz a licitação com peça genuína, ganhado, tal, vieram entregar, trouxeram peça de terceira. Paralela. Falei, nem não desce do carro. E o cara, não, porque isso é assim, todo lugar é assim e tal, a gente dá um desconto. Falei, nunca. Se você entrou dentro da minha sala para isso, a porta da saída tá aberta. É servidão da casa. Este foi o primeiro contato. O primeiro contato com a gestão, com o mundo, vamos dizer assim, com o mundo lá fora. E isso espalhou, porque o pessoal conversa. E isso espalhou, e eu nunca mais recebi nenhuma proposta desse tipo, durante esses anos todos. Porque sabe que vai ter. Lá não vai ter. Não vai ter. E aí a gente criou uma relação muito forte com as pessoas, né? Assim, a relação da gente era igualzinho que eu era quando eu estava na fazenda tirando leite. Às vezes eu estava um pouco mais limpo, mas isso me credenciou, né, a ter uma avaliação positiva, e eu achei que valeu a pena, não pelo que eu ganhei, pelo que eu servi. Maravilha. E tem que ter essa a função social, ela é extremamente importante, e a gente já vai começar a linkar cooperativismo, que também tem uma função social extremamente importante. Mas dentro do universo público, além de coordenar contas, deixar o caixa positivo, investir em saneamento, investir em moradia, destinar orçamento,
cuidar de pessoas também faz uma diferença. Enorme. Não só acho que pro coração, assim, mas faz uma diferença pro município, pra evolução até da cultura do município, né? De visão de futuro, olhar de fato pras pessoas, né? É verdade. Planejar não para hoje, porque a cidade cresce. E a gente vê muito problema em cidade por falta dessa visão mais futurista, com largura de rua, com profundidade, desnível de rede de esgoto. Uhum. Como é que o senhor resolveu isso? Com desnível lá, uma mesa, como é que resolve um na cenário época desse? eu coloquei 2 estações elevatórias, que você vem, lá tinha uma saída de esgoto que foi feita antes de mim, tem lugar lá que tem 5,60 metros de fundura. Nossa. Pensa que é isso. Para dar o desnível. Para dar, e aí vai afundando demais. Se um trem desse dá um defeito, como é que você chega lá para consertar? Como é que dá manutenção? Aí fizemos alguma levatória lá, que na época não foi o suficiente, porque demandava dimensionamento de tubo, que foi feito para uma população de 3 mil, já chegamos em 10. Então era um desafio constante. Ainda é um desafio, porque poucos gestores públicos têm coragem de abrir de peitar de focar essa questão. E a gente sabe que isso é básico em qualquer cidade. Isso é questão de saúde, né? Porque cada R$1 investido no saneamento ou no tratamento de esgoto é de R$3 a R$5 economizado lá no hospital, porque a saúde das pessoas está totalmente muda, né? ligado e aí ao também saneamento básico. A própria estrutura que existe ou existia, agora com o marco regulatório, vai mudar muita coisa, né? Tem muita coisa planejada não para um mandato para frente. Você não conseguiu uma verba suficiente para você fazer um negócio bem feito. Aí era para as metades. Era um plano só para aqueles 4 anos, para dar uma tapeada ali. Aí você fazia um projeto aqui, mudava de governo, aquele projeto deixava de ser... Ficava estacionado. Ele deixava de ser foco, né, prioridade, saía para outra e vira essas munhas que vocês veem aí. Obra parada. Não acabada, resultado não conseguido e processo em cima de gente para lá e para cá. Tem umas coisas em prefeitura que a gente fica encabulado. Como que isso acontece? Mas acontece. Não tem jeito. Eu saí da prefeitura sem nenhum processo. Quando passou 4 anos, apareceu um. E aí você vai lembrar o que é e vai virando aquela confusão. E eu ainda estou envolvido com esse trem até hoje. O que era o processo? Era uma verba do Ministério do Turismo que saiu para ajudar a fazer uma festa lá na cidade. E essa festa quem ia fazer era o sindicato. A prefeitura ia ser só o agente do dinheiro, pegar o dinheiro do Ministério do Turismo e repassar para o sindicato e fazer uma festa bacana lá. E assim foi feito. Isso era o recurso veio para a prefeitura? Isso era 105, era R$100 mil, tinha 5% de recurso próprio. Eu depositei os 5 mil. A prefeitura entrou com 5. Devolvi 11 mil e pouco, porque não gastou tudo, e eles depois acharam que eu não estava sendo correto, que eu não realizei a festa. Até a conversa foi essa. Esse trem me desgastou demais, eu fiquei com raiva demais disso, porque é um tipo da coisa que você não deve. Se eu tenho a pretensão de ser desonesto, eu vou te devolver dinheiro, senhor, eu vou te tomar mais. Não faz sentido. Umas coisas sem lógica, mas tem muita coisa que aborrece. Mas está respondendo até hoje esse processo. Tá, estou defendendo. Está enrolando. Esse que é uma prestação de conta com meios, talvez, que eu não tenho mais isso, são 12 anos, são 15 anos, estava na prefeitura, entra prefeito, some os arquivos, tudo, não acontece nada, queima, apaga a memória de computador, é uma confusão lascada. Mas esse é o lado ruim. Agora, o lado bom é a sensação de você ser útil. Servir ao você povo ter ali, aquele né? sentimento que você está melhorando a vida das pessoas, você está ajudando a melhorar a vida das pessoas. Aquele mundo velho de problema, você vê um resolvendo, você vê outro resolvendo, isso, aí aparece outro, você resolve, né? Isso e sempre talvez, vai ter, né? Isso talvez seja a razão pela qual o sujeito fala, mas vocês têm tão ruim, para que você ainda mexe com isso? Mas é um sentimento que só quem está nele sente. Quem está de fora não imagina o que é isso, sabe? Aquele tanto de pessoas assim, acreditando que você pode ser uma saída para o cara. Agora, isso tem um peso enorme para quem é um líder verdadeiro. Agora, para esses que vai lá para fazer rolo, isso não tem peso, né? Não sente isso de fato, de maneira genuína, né? Exatamente. Como é que, já entrando na esfera do cooperativismo, e o senhor enquanto produtor rural também
associado da cooperativa, como é que adentra o Zé Francilino dentro desse universo também de gestão da Copatos, da cooperativa, como é que funciona esse elo entre o Zé Francilino e a Copatos e já adentrando um pouquinho dentro do universo da Copatos em si, explicar um pouquinho também pro time que nos acompanha o que é a Copatos, qual a importância dela. Isso é importante, vamos entrar a gente tem algumas raízes, né, pessoas que nos acompanham de outros estados aí, é importante a gente falar o que é a Copatos em si, né? Isso é importante. O sentimento de uma cooperativa é basicamente, primeiramente ele é você se beneficiar beneficiando o outro, ou seja, é contribuir por melhoria socioeconômica do ambiente que você vive. Cada cooperativa tem sua área de atuação, o sistema é um só, mas quando começou também foi isso. Na Lagoa Grande, naquela época, você produzia leite, mas você não tinha para onde mandar, não ia caminhão lá não, rapaz. Não tinha linha do leite. Não, aquilo é uma estrada feita que na seca passava nas águas, tinha que ser um trator na frente. E a cooperativa disponibilizou ir para lá para atender esses cooperados dela que estava situado lá. E lá na Lagoa Grande sempre teve uma vocação muito forte para a produção de leite, muito forte. Tem até uma história que eu gosto de contar que quando um sujeito junta um pouquinho de dinheiro em qualquer cidade do mundo, ele pensa em comprar um lote, construir um barraco, construir uma casinha e começar a andar. Na Lagoa Grande é diferente. Quando o cara consegue comprar um lote, ele cerca e planta capim e põe uma vaca lá dentro. Para poder tirar. Aí tem vocação, hein? Exatamente. Aí tem vocação. Para tirar o leitinho dela. É só para deixar registrado, nós estamos na maior bacia leiteira do Brasil. Considerando a união de alguns municípios aqui do Alto Paranaíba, e isso é importante, né? O primeiro maior município isolado é em Castro, né? No Paraná, isolado, né? O segundo é Patos de Minas, que abrange Lagoa Grande. Mas se a gente considerar os municípios aqui, a gente está falando na primeira do Brasil. Com certeza absoluta. E aí, voltando na dificuldade que a gente tinha de vender o produto leite, que era produzido também de uma forma muito artesanal, é que surgiu a ideia de tentar levar a cooperativa para lá. E ela topou o desafio e montou uma indústriazinha lá. Na época a gente fazia leite barriga mole e ia para Brasília. Nossa. Nós já mandamos lá 3, 4 caminhões de leite barriga mole para Brasília. O que é o leite barriga? É o pasteurizado, esse que está no saquinho. Ah, tá, o de saquinho. O de saquinho. Isso fluiu bastante, foi um volume muito grande, ninguém ia lá. A partir daí a Copatos começou a fazer o papel dela, que é encontrar alternativas para melhorar a vida do seu cooperado, de melhorar a vida da região que ela trabalha. A Lagoa Grande teve uma impulsão muito grande, não tenho modéstia nenhuma de falar que foi por causa da cooperativa. As cooperativas elas têm um papel fundamental, importantíssimo na evolução da sociedade, né? Com certeza. A gente percebe que o Brasil, um país com vocação à agricultura, ao agro, se não fossem as cooperativas, né? A gente está falando de cooperativas agropecuárias, se não fossem elas, a gente não teria progresso, né? Difícil. No campo, e sem progresso no campo, de uma forma bem resumida, a gente não teria progresso nos centros urbanos, né? Isso. E esse é um dos papéis importantes aí. É porque a economia básica de um município igual lá, Lagoa Grande, que era pequeno, é pequeno, e tinha uma cooperativa com um potencial muito grande, quer dizer, a vida da cidade revolucionou. O comércio criou outro patamar, porque o dinheiro que era produzido ficava lá. Esse é o maior diferencial que eu vejo dentro de uma cooperativa, olhando pela parte econômica. Geração de emprego. Geração de emprego porque o dinheiro ele só tem valor se ele estiver circulando. Exato. Se ele estiver dentro do seu colchão lá no cofre, ele não vale nada. Quanto mais ele circula, quanto mais uma nota passa na mão de pessoas, quanto mais pessoas pôr a mão numa nota de 100, maior o número de negócio que ela gerou. Que eu peguei 100, comprei, eu vendi, fui passando. E ao que cheguei lá na frente, ela teve uma movimentação como se fosse 1 milhão. E o leite faz isso acontecer em todos os aspectos. Passa em várias mãos, desde a tirada do leite lá no campo até o consumidor final. Até a lata de cerveja que o sujeito bebe lá. Porque aonde tem muito emprego, tem muito consumo. Exato. E o comércio, roupa, picolé, tudo. Tudo gira. Essa linha de raciocínio é interessantíssima, demais. Né? Até muito isso bacana, você olha. Então, quando um comerciante
de uma região onde tem a base econômica dela, uma cooperativa de produção, ou a nossa aqui, uma agropecuária, da hora que um sujeito vai pegar um bezerro que nasceu até chegar no final do ciclo dessa vaca que produziu leite, e esse leite foi para a indústria, foi para o supermercado e foi para o consumidor, se você fizer a conta de ponta a ponta, é uma coisa extraordinária. Eu acho que não existe nem outra atividade que tenha um alcance tão grande de fazer circular isso da forma que é o leite, porque uma indústria toda robotizada, tem gente e tal, mas um produto entra e já sai pronto. Exato. Né? O leite, ele sofre transformações. A cadeia do leite é fantástica. Vamos falar um pouquinho dessa verticalização. Antes disso, só trazer alguns números aqui interessantes do leite. Ó, o Brasil está entre os 3 maiores produtores de leite do mundo, com mais de 34 bilhões de litros de leite ano, com uma produção, olha que número fantástico, com a produção em cerca de 98 municípios do Brasil tem leite enquanto atividade. O país conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite. Uma projeção do agronegócio da Secretaria de Política Agrícola estima que para 2030 irão permanecer os produtores mais eficientes, que se adaptarem à realidade, tecnologia, vamos falar disso um pouquinho. Mas falando dos municípios, ó, o município Castro, no Paraná, esses são números do IBGE de 2019, o último censo do leite. Castro, Paraná, 280 milhões de litros ano. Patos de Minas como segundo colocado no Brasil. Aí a gente vem mais um município do Paraná, Carambeí. Aí vem quarto lugar, Patrocínio, Coromandel, aí depois já vem Lagoa Formosa. Então, na hora que a gente pega a nossa micro-região aqui, nós somos a maior bacia leiteira do Brasil em termos de quantidade. Mas falando um pouquinho já e trabalhando essa verticalização, a Copatos, ela propiciou aos cooperados lá da Lagoa Grande e começou depois com diversas outras unidades a fazer a linha do leite. E além disso, ela verticaliza e produz, tem o laticínio, né? Produz queijo. Então, a gente está falando aqui de um outro universo, né? De uma outra cadeia de produção, que aí a gente está falando em mais geração de emprego, em mais geração de valor, em mais geração de propósito enquanto sociedade. Vamos falar um pouquinho das estruturas da Copatos. A gente falou um pouquinho da linha do leite, loja agropecuária. O que é a Copatos hoje? Então, a Copatos é uma cooperativa criada em 1957, vai fazer 66 anos agora. Ela é o resultado de... Tem idade do senhor, ué? 66? Eu sou um ano mais velho. Um ano mais velho. E a diferença maior entre eu e a cooperativa é o saldo bancário. O resto está bem próximo da idade e tal. Na história. Na caminhada, na história, né? Legal. Mas aí a cooperativa, ela tem hoje os 3 negócios principais dela, que é as lojas de agropecuária, tem o posto, tem o laticínio, né, a indústria laticínio aqui, e tem essa área de abrangência aqui de 6 municípios, que ela tem loja em Varjão, João Pinheiro, Presidente Olegário, Lagamar, Patos e Guimarães. E Lagoa Grande. Lagoa Grande, certo. Esqueci a Lagoa Grande. Esqueceu a Lagoa Grande. Então, tem lojas que são lojas menores, mas que está lá até por uma questão do compromisso com o próprio cooperado. Porque ele fornece o produto, eu tenho a obrigação de estar devolvendo para ele dar as ferramentas os insumos, para ele trabalhar. Porque às vezes ele é pequeno, ele não consegue pegar uma carga para eles entregar lá. A cooperativa faz isso, entrega na porta, colocado lá dentro. Então, é uma relação familiar. A função principal de uma cooperativa é cuidar de pessoas. Para a cooperativa, ela tem toda uma estrutura montada dentro do seu quadro organizacional lá, social, o telefone, a relação, o contato, quantos filhos de todos os cooperados. Então, para a cooperativa, não é só a produção e a indústria que vale. É como está as pessoas. Então a gente não existe hora do dia ou da noite que meu telefone é desligado. Não tem hora nenhuma do dia e da noite que um cooperado quiser falar comigo, vai ter acesso. Ele vai ter acesso, eu sou empregado dele, eu estou lá porque ele quer. Então, voltando no que leva a gente a assumir um troço dele, porque
Compromisso de uma cooperativa hoje, no modelo da nossa aqui, é 24 horas. É gigantesco. Não tem esse negócio de não atender telefone, de amanhã você não pode ir lá, de aniversário de um amigo que você tem. Não tem isso, não. A cooperativa é prioridade. Então, e a gente consegue passar isso para os colaboradores, né? Que é fundamental, porque hoje o modelo de empresa está mudando muito. E a empresa que não tiver o foco definido em cima do meio ambiente, da qualidade dos seus colaboradores, da qualidade de vida dos seus cooperados, ela não vai muito longe. Não vai muito longe. E é muito legal o senhor falar isso, e aqui já cabe um parênteses também, porque quando a gente analisa o cenário de empresa, e eu gosto muito de acompanhar esse movimento, os grandes empresários, a turma que faz a movimentação comercial do Brasil acontecer, já se ligaram nessa ideia de pessoas e de o motor da empresa não é uma parede, não é uma máquina, sim, são as pessoas que fazem aquilo acontecer. Mas diferente do mundo privado, o senhor traz aqui um cenário interessante de ser analisado também, que vai além da viabilidade econômica. Com certeza. É claro que a cooperativa, no final de um ciclo, no final de um exercício, ela tem que gerar sobras para poder custear a operação, mas aquilo, se a gente analisar no detalhe, só citou um exemplo, eu abro uma pequena loja agropecuária num município para atender aquele pequeno cooperado. Se a gente analisar essa linha de atuação, às vezes alguns cenários não são economicamente viáveis. Exatamente. E está ali para atender. No fechamento, na média, aí entra grandes produtores também atuando e fazendo volume dentro do negócio acontecer, mas o social, ele é extremamente importante dentro de um cenário desse, e no universo privado, o empresário não tem nem muita escolha. Deu lucro, ele atua, não deu lucro nessa operação, não existe atendimento. É verdade. E as cooperativas, na sua maioria, vou falar mais pela Copatos, a Copatos às vezes abre mão de ter um resultado um pouco melhor para melhorar a saúde financeira dela, porque ela tem que lembrar do cara e ajudar a trazer ele, que é de vez em quando acontece essas coisas que não tem muita explicação dentro do mercado do leite, igual há poucos dias aí, 70 dias ali atrás. Explodiu. Um litro de leite era R$ 4,50 para você vender, e hoje ele é R$ 2,70, R$ 2,80. Por qual razão? Isso tá falando lá no produtor, né? Tô falando hoje. Aí, quando surgiu aquele preço de leite que foi para R$10... Lá na gôndola. O pessoal fala, mas esses produtores tá rachando ganhar dinheiro, mas o cara não tem a frieza de pensar que o leite... O que tá por trás disso aí, né? Ele subiu 3, 4 vezes dentro do mês. O leite do produtor sobe uma vez por mês, e ele é o preço médio do dia 1º ao dia 30, que você recebe no dia 15, no caso da Copatos, porque a maioria das empresas alongou aí 12, 13 dias... No pagamento, com o custo financeiro dessa altura, com o volume de 1 bilhão de litros, pensa o que representa isso. Muitas vezes o próprio produtor não consegue enxergar o esforço que a cooperativa faz para poder tirar 13 dias do seu movimento de caixa para antecipar esse pagamento, enquanto o concorrente direto está pagando mais na frente. E acaba que a vida é muito apertada e o produtor acaba não enxergando isso. Mas isso tem que fazer parte da essência da própria cooperativa, porque uma cooperativa fraca não tem cooperado forte. Não adianta. Então tem que ser uma sinergia. Cooperativa forte, cooperado forte. Alinhada para a gente ver também, muito, aqui em Patos nós criamos ultimamente aqui uma rede COP, que são as 13, né? São 13 cooperativas de todas as áreas aqui dentro, com foco social, para estar buscando alternativas para ajudar a própria gestão pública em alguns momentos, igual aquele da enchente. Nós temos um trabalho que está sendo feito dentro da Rede COP, que eu acho espetacular, até a Copatos que começou esse trabalho, porque existem algumas entidades aqui dentro de Patos, filantrópicas, que elas... Você sabe que ela existe, você sabe que ela precisa de um suporte, mas às vezes você não enxerga ela por dentro. Eu vou dar só um exemplo aqui que é mais conhecido, que é a Casa das Meninas. A Casa das Meninas pega uma criança, ela fica lá dentro, ela fica na fase adolescente. E qual o preparo que ela recebe? Porque a hora que interar os 16, 18 anos, ela não pode ficar lá mais. Vai para onde? Para prostituição? Vai para a rua? Para onde que não tem família?
Aí nós criamos um projeto e um programa que já está funcionando, que é a gente abrir o espaço do menor aprendiz para as meninas da Casa das Meninas, todas as cooperativas, e como já tinha, vamos dizer assim, a gente tinha ocupado todas as vagas lá que tinha, não tinha mais menina para poder vir para cá. Aí a gente começou a pensar lá no maternal lá. Amparo maternal. Amparo maternal. Muitas dessas meninas que vêm da escola, que vêm da Casa das Meninas, chegam na empresa, são muito boas, acaba que a empresa segura lá dentro e passa a contratar ela efetivo. Os cooperativas de banco têm feito isso muito, as Unimed têm feito isso muito. Então, porque não adianta você dar o prato de comida para o almoço, porque vem a janta, vem o almoço no outro dia. E eu acho que a dificuldade maior é exatamente você orientar essas pessoas para elas caminhar com as próprias pernas e enxergar a vida, poder ser cidadã, né? É o cenário de em vez de dar o peixe, ensinar a pescar. Então eu vejo isso muito. Nós estamos aí com um projeto interessantíssimo, que é implantar uma escola cooperativista ou a educação cooperativista dentro das escolas, porque para você fazer a pessoa entender o quanto cooperar pode melhorar a vida. Aqui a gente não está falando de negócios mais, né? Exatamente. A gente está falando de relação, a gente está falando de gente, né? E o cooperar, ele não, ele tá entre a humanidade, né? De que forma que nós podemos cooperar sem vínculo de negócio, né? Porque quando você... Então o dia C, né? O dia ser um dia importantíssimo. Hoje tem um né? exemplo reconhecido no mundo todo. As Nações Unidas, a Alceng Minas já foi convidada para mostrar esse projeto lá, porque ele é uma força de um dia. O que a gente entendeu dentro da Rede Coop é que a gente precisa, não é só um dia, está sempre atuando dentro dessa dificuldade que as pessoas têm de se encontrar, né? Então é um negócio bacana. E outra coisa, cooperar é necessário, o resultado é uma consequência. E ele acontece. Eu queria só aproveitar aqui aqui uma consulta que eu fiz no site copatos.com.br. Para você que está nos escutando no Spotify ou em outra plataforma de áudio ou nos assistindo no YouTube, eu tenho um baita orgulho de falar que a Copatos é uma cooperativa aqui de Patos de Minas, né? Desde criança, quando a gente assistia a TV local, eu lembro das cestas de produtos Copatos, né? Um patinho. Que era como se fosse um prêmio, né? Quando tinha essa... Quando a Copatos, eu não sei se existe esse movimento ainda. Existe esse movimento. Eu achava a coisa mais interessante do mundo. A Copatos, ela presenteava algumas famílias com uma cesta de inúmeros produtos Copatos. E isso era como se fosse não era um presente, era um prêmio, né? De tantos produtos. Assim, eu tenho um orgulho enorme da Copatos. E aqui está falando no institucional, né? Considerada uma das principais cooperativas de laticínios do país. A Copatos está localizada na maior bacia leiteira da região sudeste e segunda maior do Brasil, é o que nós comentamos, com sede no município de Patos de Minas. Estamos presentes, enquanto Copatos falando, né, com a qualidade de nossos produtos no estado de Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás, sempre com o intuito de entregar a melhor experiência de compra de cada cliente. Somos fruto da semente da cooperação, plantada nesta terra há mais de 65 anos, por produtores que acreditaram no sonho de que, juntos, poderíamos trilhar um caminho mais próspero. Com o apoio e força dessa gente simples e trabalhadora, evoluímos. E hoje somos mais de 3.000 colaboradores e cooperados que formam a família Copatos. Copatos! Olha para você ver. E só continuando aqui, ó, alguns dos inúmeros prêmios da Copatos, o prêmio OCB Cooperativa do Ano, primeiro lugar na categoria Fidelização, Concurso Nacional de Produtos Lácteos, ganhou primeiro lugar na categoria de manteiga de primeira qualidade. Pensa na manteiga, eu não abro mão de jeito nenhum. Concurso Nacional de Produtos... Aí? Não, aqueles cu de cachorro. Cu de cachorro. Né? Segundo lugar na categoria Requeijão Cremoso, prêmio Somos Coop Excelência em Gestão Faixa Bronze, enfim, uma infinidade, e eu tenho um baita orgulho de falar da Copatos aqui, viu, José Facilino? Bom demais. É um sentimento que motiva a gente, né? Porque demais. Uma cidade que tem uma cooperativa,
atuando lá dentro, ela tem um privilégio, porque além de gerar emprego, gerar recurso, porque uma cooperativa, todo mundo sabe, ela não deixa de emitir uma nota em um palito que ela vender ou comprar. E o mais importante é que todo o resultado da operação dela durante o ano fica na área de atuação. É o que a gente não vê aqui, né? É o que a gente não vê numa empresa comum, ou vamos dizer assim, privada, ou uma multinacional, que não seja. Porque e esse movimento está acontecendo, hein? Tá. E o lucro vai tudo embora, né? Porque o foco, o objeto delas é ganhar dinheiro e remunerar o seu acionista lá. E ela está assistindo, não está erradão. Então, quando você deixa de participar de uma cooperativa da sua porta, da sua região, e vai dividir o seu produto, ou vender seu produto para outro, tá certo? Não tá errado. Só que você está fortalecendo o concorrente e enfraquecendo alguém que poderia dar sustentação para o seu negócio. E as cooperativas, pequena ou grande, querendo ou não, ela é referência de preço na região que não tem que discutir. Baliza, né? O nosso preço do leite, às vezes o produtor, mas o preço do leite da Coopades é o pior. Mas dificilmente sujeitar o preço do leite de outro sem saber o nosso. Tem um outro exemplo aqui que eu acho interessante, é lá no posto de gasolina. A nossa gasolina é uma gasolina Petrobras e etc e tal, é muito boa qualidade, a margem de posto de gasolina hoje é muito apertada, então às vezes você não consegue trabalhar num preço de brigar com você, vou vender mais barato que você, sem saber no próprio resultado. Mas quando tem reajuste em combustível, nenhum posto aqui em Patos abre o preço primeiro que a Coopades. Porque a baliza de preço. Mas eles sabem que a Coopades vai pôr um preço que seja justo, que não faça ela encher o cofre de dinheiro, mas tenta segurar o máximo que pode para ter o equilíbrio. Então, se ele colocar baseado naquilo, ele não está perdendo. Pelo menos ele não está perdendo, né? Então tem uma importância muito grande. Às vezes eu dei uma bagreada aqui, mas falamos dos segmentos de atuação da Coopades, quando está comentando de posto? Falamos de tudo já, né? Eu queria só, ainda antes da gente mudar de assunto, entender do leite, que o senhor explicasse também um cenário, que a Coopades, ela cuida dos dois elos, né? Ela cuida do produtor que produz o leite e ela é a compradora do leite. E dentro desse universo de produtores de leite, sempre gera essa informação que o produtor de leite, ele não é dono do produto, porque ele não põe preço no produto, não põe preço no mercado, ele não sabe nem quanto que o laticínio vai pagar, porque conta dali tantos... Como é que funciona essa cadeia? E dentro do universo cooperativista, que a gente entende o senso de justiça e o senso de precificação, e eu não preciso ter muito lucro, senão eu tô tomando do cooperado para depois devolver pro cooperado, não faz sentido. Então tem que ter uma margem só para cobrir a operação e uma pequena sobra. Como é que funciona a precificação de leite para o produtor que está lá na ponta? Então, a gente, as cooperativas, principalmente a nossa de produção aqui, ela tem um diferencial, que é o seguinte: o nosso cliente, o cara que compra os nossos produtos, ele é nosso fornecedor. E além de ser cliente e fornecedor, ele é o dono. Certo. Então, ele tem... O que ele quer? Ele está nos elos todos. Ele quer comprar por mais barato possível, quer vender por melhor preço possível e quer um resultado de sobra no final do ano do negócio dele. Então, é um desafio enorme. Gigante. A precificação de leite hoje, ela não tem uma fórmula, um ponto de equilíbrio igual tem as outras cadeias. O leite é a única cadeia econômica ou produtiva que ela é desorganizada. Ela não tem parâmetro. Então, pessoas da mesma atividade, com o mesmo volume, pertinho do outro, parâmetro diferente. Empresas diferentes, tem preço diferente. Porque as indústrias usam muito o mix, né? Ou seja, é a somatória do custo do litro de leite na plataforma, que custa para ela, e o que ela está pagando lá para o produtor. A cooperativa trata os seus cooperados mais ou menos de uma forma igualitária. Tem alguns diferenciais, né? Qualidade, alguns pontos específicos, mas assim, no grosso, eu não pago um produtor meu do mesmo valor de produção seu com preço diferente.
Exato. Isso traz uma dificuldade Se pra gente. se ele entrega os mesmos parâmetros, tem o mesmo preço. Exatamente. Isso traz uma dificuldade enorme, porque na hora de você compor o preço de custo, o seu preço está bem na ponta. Eu tô fazendo essa pergunta porque, pra mim, na minha cabeça, isso é um trabalhão todo mês. Não pra ser existe feito. um trem mais difícil. Todo mês. Aí hoje a gente já tem alguns pontos de referência que ainda não estão assim, bem assimilados, que é o Conselheite, que é um conselho paritário de levantamento de custo da indústria, de custo do produtor, para se saber quanto que você pode pagar um litro de leite para o produtor e ter uma saúde financeira. Sim. Só que nós estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, porque tem um outro elo da cadeia, que é as grandes redes, que seria o caso o consumidor. As grandes redes dominam, e são poucas. Você pega 4, 5 grandes redes, domina tudo. Domina o mercado. Domina tudo. Elas têm uma política de trabalhar com a margem de 30%, 40%. E não abre mão. E não abre mão, mesmo em dificuldade. Se está sobrando produto e você segura preço, não vai vender. Porque se você puxar o preço, não tem comprador. Sim. Se você vender muito barato, você não consegue produzir. É o que nós estamos vivendo hoje. A gente tem exemplo aí, ó, de um produto que ficou bem focado, mussarela. A mussarela da Copatz, como os outros produtos dela, eles são diferenciados porque eles estão 100% dentro da legislação. A mussarela nossa, ela fatia em qualquer situação, porque a umidade dela está lá perto dos seus 45, 44, por aí. Porque quanto mais permite umidade, fatiar, mais ela pesa e pior fica para fatiar. Então a gente está vendendo hoje 1 quilo de mussarela em torno aí de 34, 33, com dificuldade. Porque tem esse produto no mercado mais barato, é 28, né? Mas ó, você vai no supermercado, nas grandes redes aí, e pega o preço da mussarela, é de 65 Tá a tudo 70. tabelado lá. 70. Então como é que o consumidor compra? Ele não consegue. A renda dele não dá. O consumo Como abaixo. é que eu produzo para poder vender a mussarela de 25 se meu custo de produção está lá em cima? Então está havendo um desequilíbrio muito grande. Existe a expectativa que um dia o varejo resolva sentar na mesma mesa para conversar, para que a cadeia se restabeleça de forma sustentável, aonde todos os elos precisam de ganhar, porque você precisa de comprar equipamento novo, você precisa de reformar, você precisa de evoluir, você precisa de devolver resultado ou para o acionista ou para o cooperado, e isso está ficando muito distante e criou uma guerra acirrada entre a indústria e o cooperado. Aí volta lá na sua pergunta, como é que a gente administra onde você é indústria, você faz os dois elos. Você é indústria, você é cooperado, você busca o produto do cara e vende. Achar esse ponto de equilíbrio é muito difícil, porque se eu tentar pôr preço para remunerar do jeito que precisa para o cara, não tem quem consome. Exatamente. Se eu pagar o cara mal demais, ele fecha. Aí não tem fornecedor. Não tem fornecedor. Nós estamos caminhando para uma desorganização tamanha da cadeia de leite, aonde os pequenos tá ficando tudo fora, vai sair do mercado, vai ficar os produtores de maior potencial, que vai ter um poder melhor de barganha, porque são mais organizados, não que o pequeno não seja, mas ele ainda não percebeu que ele sozinho, ele vira presa fácil. Enquanto se ele tiver agregado numa cooperativa que trabalha e divide o resultado proporcional para todos, lá que era o lugar dele se tornar grande. Ele junta os 500 litros dele, mais os 500 do outro e tal, e a coisa dá um volume grande lá na frente. E ele não aprendeu a fazer isso ainda. Nós não temos uma estratégia específica como atividade. Sim. Não está 100% organizada para falar nessa maturidade aí. E ainda não tem o entendimento na cabeça desse empresário rural, desse produtor de leite, que se a cadeia como um todo não tiver estruturada para ela buscar sustentação, sozinho ele não vai, porque quando cai o preço, cai para todos. Exato. Ele vai receber mais do que o outro, vai, mas com prejuízo também. Então você pode observar que tem praticamente aí, vou chutar aqui uns 10 anos que leite no Brasil não aumenta. Fica em 32 milhões, 34, 33, vai um pouquinho e volta. E o potencial ele é gigante. Só de consumo, buscamos leite fora. Um mercado igual esse nosso aqui tinha condições de ser autossuficiente. O cara tomar aí seus 70, 80, 120 litros de leite per capita, que é a média lá de fora, nós chegamos a uma época com quase 70.
Hoje eu não sei exatamente, mas deve estar próximo dos 40. Porque pelo tanto que caiu as vendas, né? Então, é um desafio, assim, 24 horas. Estamos passando por uma modernização, uma inovação também no segmento. Temos dificuldade de preparar profissionalmente as pessoas para poder receber esse crescimento e essa evolução do negócio. Em termos de tecnologia. Tecnologia e educação, capacidade de conhecimento das pessoas que estão nessa atividade. Legal. Só me fez lembrar, a gente recebeu aqui agora há poucas semanas o pessoal do Sebrae, o time do Sebrae, da Educampo Leite, na área Melissa, e a gente conversou muito sobre esse universo econômico da atividade e a gente discutiu também alguns cenários de evasão de produtores, os pequenos saindo. Na sua experiência até como produtor e como à frente também da cooperativa, existe uma linha hoje de corte em termos de produção para o produtor ele economicamente falar, opa, tá legal, a partir de 500 litros leite por dia eu tenho atividade econômica. Ah não, a linha é 300 litros para aquela agricultura familiar. Existe um estudo nesse sentido, Zé Francino? Eu vejo que é o seguinte, cada propriedade tem uma história. Tem sua particularidade. É possível um sujeito com 15 vacas ganhar dinheiro com a atividade e um de 500 perder. Isso é fato. Porque depende muito da eficiência de cada um. Se eu tenho uma vaca eficiente, a vaca eficiente é aquela que dá lucro, não é a que é mais bonita, não. Ou seja, é claro que o montante da sobra não dá para você comprar uma caminhonete, porque a sua escala é pequena. É que eu ia falar. Mas, vai da eficiência e da necessidade, né? Mas a rentabilidade por litro às vezes é o dobro de um cara que está com 1.000, 2.000 litros. O que falta nisso é exatamente quem está nessa ponta ter esse entendimento. A gente acha alguns, tem uma porção aí. Perto do universo são poucos, porque a cultura do sujeito, porque a cultura não tem como você desmembrar ela de nenhuma atividade. Ela pode ser uma cultura às vezes que te trava, mas se você abandonar isso, você perde o vínculo com as pessoas. Exato. Isso é um negócio que tem que ser observado. Aquele cara que acha que se ele tiver 10 vacas comendo o mesmo que 20 come e dando o que 20 dá, ele tem 100% de resultado num negócio proporcional ao outro. Sim. Agora, outra dificuldade é o custo de equipamento, porque pra você pensar hoje, pode ser 10, pode ser 15, para o sujeito ir para a mão tirar leite, não dá mais, porque as atividades da fazenda são muitas e não dá para você pagar um cara para fazer cada atividade se a sua escala é baixa. Ele tem que ir para mecanização. Você vai comprar um ordenha, ele vale quase o tanto das vacas do cara inteiro. O juro caro demais, porque é caro. Um juro para investir num produto que te dá retorno em centavos, você não pode. Você não pode tem uma coisa que o pessoal fala muito: o sujeito faz a conta igualzinho à compra da Casa Bahia. Eu faço a conta do valor da parcela. Não é de quanto que ela está me custando e quantas vezes eu estou pagando bem. Se eu dou conta de pagar no mês aqui, eu faço. E lá na atividade não pode, porque existe situações sazonais dentro da atividade, é uma seca mais braba, é uma doença, de vez em quando aparece aí essas doenças doidas que mata, que você tem que dissipar o rebanho. Outro problema grande que nós existimos dentro da sanidade de rebanho. É proibido você manter uma vaca com tuberculose no rebanho. Tem que sacrificar. Aí você tem 10 vacas. Você chama um sujeito para ir lá fazer o exame para você. Vai lá e descobre que tem 8. Você tem que eliminar. Mas você vai passar fome. Porque não existe uma estrutura por parte do governo para poder realmente erradicar todo esse tipo de doença que tem no lugar, não. Se eu tenho que eliminar suas vacas, ela é só a fonte, então o Estado vai te indenizar essa vaca para ela sair fora, para ela ir chegando numa excelência de qualidade, porque o nosso leite não tem padrão para vender em razão de muitas coisas que acontecem. Você entendeu? Falta política pública nesse sentido. Nesse sentido. Então, outra dificuldade, sucessão. Sucessão hoje é tão complicado e tão difícil como ganhar dinheiro na atividade. Porque você não consegue atrair um jovem para uma atividade que você senta na mesa para comer. Nossa, leite caiu, esse leite é uma merda, isso é uma bosta, isso está ruim demais, Deus me livre de leite. Como é que você quer que o filho cara... tá ali escutando, a filha tá ali desde escutando. Moleque ali... Como é que você vai levar esse cara Eu tô escutando isso, né? Isso. Aí o que já aconteceu o inverso na atividade de grãos.
O que tem de gente jovem, qualificada, agrônomos, zootecnistas, que assumiu voltando e a coisa explodiu, que você está vendo, máquina cada dia mais moderna, e a coisa está bombando mesmo. Para isso acontecer na atividade de leite, tem que dar dinheiro. O sonho do cara formar não é para ter o diploma, não, rapaz. Ele quer formar para ter um acesso a uma vida melhor, ter um acesso a um salário melhor, né? Ter uma vida boa. Porque todo mundo, resumindo, ainda tem os mais velhos que não, mas o cara vive atrás da felicidade. Uma empresa que não conseguir oferecer algum momento de felicidade para os seus colaboradores, ela está fadada. Exato. Porque a competição para buscar os profissionais que são bons, disputada a cabo de machado, rapaz. Atividade de hoje de TI, não tem profissional. Não acha? Não tem. E quando você tem um que tá bom, e o cara descobre, ele busca ele. E o cara tem que ir, pô. Não é todo dia que você acha um cavalo arriado na sua porta, não, hein? Passou um, você tem que montar. E aí você vai entrando naquele retrocesso de as coisas não caminhar na velocidade que precisa, porque não tem quem opera. A tecnologia tá ali, o equipamento tá ali, exatamente. O time tá todo ali esperando um suporte e várias profissões não precisam ser presenciais mais, né? Hoje o negócio vira uma conectividade, morando, né? Dinamarca, Irlanda, trabalhando, e que tem de gente trabalhando para a empresa lá dentro da casa dele aqui, é uma nova realidade. É uma nova realidade que está acontecendo. Então as empresas com cartão de ponto, com aquela coisa tudo duplicada, o gerente tem que explicar tudo onde é que ele vai. Pelo amor de Deus, a gente precisa de uma empresa de gente que pensa. É claro que isso demanda uma adequação, um ajuste, porque tem pessoa que não consegue entender a importância dele e nem a responsabilidade dele. Mas enquanto você está perdendo tempo para cumprir o horário, se você estivesse produzindo ou tivesse saído mais cedo, chegado mais tarde, era o ideal. Então essas pessoas com nível intelectual melhor, de uma visão mais técnica, não precisa de empresa trabalhar, não. Para quê? O cara mexe com tudo aí. Maravilha. E essa análise faz muito sentido com o cenário atual que a gente está vivendo. Exatamente. E aí, como nós somos um segmento ainda muito primário, porque da mesma forma que você acha que no São Gotardo é uma fazenda de leite robotizada, você acha gente tirando leite de mão, sem limpar o peito da vaca, achando que a qualidade é uma exigência do laticínio. Não, é uma exigência do consumidor. Então há uns universos assim muito longe um do outro. Nós temos gente que não pesa leite ainda, que não sabe quantos quilos que a vaca dele dá, para saber quantos quilos de ração que ela pode comer. E aí aí entra a importância de uma assistência técnica, principalmente igual a da do campo, que é assistência técnica focada no econômico. Ela te dá o que a sua vaca der, mas te dá o que ela custa e o que ela sobra. E quem está dentro do campo, tem um estudo próprio Sebrae, não sei se vocês conversaram isso aqui com vocês, a média dentro dos produtores da Sebrae está muitas vezes acima da média Brasil, inclusive de rentabilidade. A preocupação, nós discutimos vários indicadores aqui com a Melissa e com a Nayara, foi muito rico esse episódio. Foi muito bacana. Principalmente discutimos esse cenário de sucessão. Faz todo sentido para a sustentabilidade da atividade, sim, né? Exatamente. Faz todo sentido. Você começa a enxergar, a ver os indicadores, como que está cada tipo de situação. Opa, preciso melhorar nesse ponto. Opa, eu não sabia, eu preciso melhorar naquele ponto ali. Maravilha. Vamos falar dos nossos parceiros, meu Bora, vamos dar uma deixar o seu Zé Francino tomar uma aguinha, né? Um refresco pro seu Zé Francino, comer um petisco, já aproveitar aqui para agradecer o Bar da Glória, que sempre nos prestigia aqui com um brilhante petisco maravilhoso. Você não comeu nada ainda não, Zé Francino. Como um tomatinho aí, um salaminho, fica à vontade. Vamos falar dos nossos parceiros que estão conosco. Vamos falar dos nossos parceiros e depois, é muito importante, eu acho que nós temos que entrar aí, a gente pegar essa importância das cooperativas, né, para o movimento brasileiro. A gente falou um pouco da vida de servidão pública, seu Zé Francino, a gente falar sobre o momento que nós estamos vivendo hoje, o cenário atual, a presidência, né? Bora falar de política do Brasil. Totalmente ligado aí ao nosso segmento agro. Vamos falar do nosso parceiro, que tem conversa boa agora. Simbora, vamos falar da Baú. A Baú, que há 37 anos atua no mercado agro brasileiro, no Cerrado Mineiro, produzindo os mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade,
dos dias atuais, com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em diversos mercados do exterior, também está presente nas mais nobres cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo de produção de café, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, posicione o celular no QR Code ou clique no link que está aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Tem um universo de cafeicultura, um universo de café maravilhoso para conferir. Obrigado mais uma vez a todo o time, a toda a família Baú pela parceria, pela confiança e tamo junto! Muito bom, vamos falar da Cultura Agromais. A Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras, né? Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, né? Que é o nosso grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar sempre o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, claro, da rentabilidade, né, meu irmão? Maravilha! Atualmente a companhia está em franca expansão, já são 9 unidades, Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, já fui lá para o estado de São Paulo, lá em Ituverava, agora também em Santa Juliana, com a fusão com a AgroSuporte. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o universo da Cultura Agromais? Também pesquisa aí nas redes sociais por Cultura Agromais ou posiciona o celular no QR Code, clica no link aqui abaixo, você vai achar esse universo da Cultura Agromais aí também. Obrigado a todo o time, tamo junto! Muito bom, vamos falar da nossa nova parceira, Anatomic Gel. Alô, Anatomic Gel! Você já conhece as botinas e botas Anatomic Gel? Eu e o Douglas conhecemos já há mais de 10 anos, somos usuários. De usuários a parceiros. E felizes por ser parceiros aqui da Anatomic Gel. Deixa eu pegar aqui, ó, pra você ver, ó. Olha o solado, olha isso aqui, pessoal. A botina e bota Anatomic Gel é confeccionada em couro de ótima qualidade, além do fato do revestimento interno também ser em couro, pessoal, garantindo maior absorção contra impactos e, o mais importante, extremo conforto no uso diário. Outro detalhe que a gente pode destacar nesse calçado, pessoal, é o solado produzido em borracha gel, que torna o produto mais resistente e durável. A Anatomic Gel está há mais de 25 anos no mercado, com a proposta de produzir botas e botinas masculinas mais confortáveis do mercado. Estão em mais de 60 países e em todo o Brasil. E você, se não conhece, acesse aqui o QR Code que está na sua tela, que eu tenho certeza absoluta que você vai ficar super satisfeito. Aproveita o cupom de desconto aí, ROOTS10, escaneia o QR Code aí e vai direto para a loja com 10% de desconto e já chega o rei. Maravilha, vamos falar do nosso produtor, alô Faelo Filmes! Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há mais de 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, são referência no que fazem, especialista em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives, gravação de DVD. Aô, Faelo, o homem é duro, o homem casa gente todo dia, você abre o Instagram, todo dia tem casamento, o homem que trabalha. Pro nosso mercado agro, ele faz captação de imagem por drone também. Quer conhecer mais sobre esse universo da Faelo Filmes? Referência em qualidade de filmagens, posiciona o celular no QR Code, digita aí nas redes sociais Faelo Filmes, você vai cair lá no universo de referência em filmagens, captações de imagem. Tamo Casamento junto, é bom demais. Eu já fui em vários e já casei 2 vezes. Aí sim. É, isso aí. Vamos falar então, mais um parceiro nosso aqui, SSL Agro, novos tempos, novas soluções. SSL Agro evoluiu para Escala Nutrição Animal, evoluiu para SSL Agro com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso de seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A Escala Nutrição Animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece, tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evolui sempre, essa é a cultura da SSL Agro. Conheça essa evolução acessando aí o QR Code que está na sua tela. E você que tem a empresa voltada ao segmento agro, você que pode contribuir de alguma forma com algum serviço, alguma tecnologia, algum produto para esse nosso importante segmento brasileiro e quer vincular a sua marca, quer vincular a sua solução ao nosso Roots Podcast, é só entrar em contato conosco. Neste momento a gente já está preparando o nosso planejamento para 2023 e a gente quer acoplados com a gente. Simbora, tamo junto, vambora. A gente quer acoplados com a gente aqui. Vamos juntos, né, José Fonseca? E
Bora comunicar o agro. E para quem não é empresa, meu irmão, para quem é CNPJ, para quem é CPF. Quer apoiar o nosso projeto também, criamos o Clube Roots, um clube de assinatura para você que está do outro lado da telinha aí, que gosta do nosso movimento, apoia o nosso agro, quer que esse movimento permaneça e aconteça. A partir de R$ 9,00 por mês, você pode contribuir com esses dois irmãos do agro para a gente comunicar e levar esse universo para todo o Brasil, comunicando sempre o agro de maneira séria, de maneira genuína, com pessoas importantes, interessantes, genuínas, que tragam informação de qualidade, como as que a gente está tendo aqui hoje, uma história de vida, uma história de empreendedorismo, uma história política, para a gente poder vincular isso para chegar, a gente furar não só o cenário do agro, mas para a gente furar a bolha e a gente comunicar muito bem o nosso agro. Então você posiciona o celular no QR Code, vai cair lá no PicPay, que é uma plataforma de pagamento, você vai fazer um breve cadastro rapidão, larga mão de preguiça. Você faz um cadastro rapidinho, a partir de R$ 9,00, você pode auxiliar a gente, um espetinho por mês. Um espetinho. R$ 9,00, um espetinho de gato, né? Tamo junto, maravilha. Meu irmão, pra quem tá pensando assim, esses meninos tá com umas empresas, umas parceiras aí, bacana, tá pedindo dinheiro no Clube Roots, esse menino deve estar ganhando dinheiro demais. Esse menino tá rico! Esse menino tá rico! Pra que esses dinheiro, meu irmão? Esse dinheiro não é pro nosso bolso, não. Deixa eu te explicar como uma empresa... Pra onde que vem esse dinheiro, meu irmão? Nós estamos falando do universo cooperativista, que tem que prestar conta de dinheiro que entra, prestar conta de dinheiro que sai. Nós estamos aqui pra prestar conta pra você também. Sabe pra onde é que esse dinheiro tá indo agora, esse ano 2023? Na verdade, o ano 2022 foi um ano totalmente de validação do nosso projeto. A gente, com todos os nossos parceiros que nos apoiaram, inclusive financeiramente, eu e o Ismael investiu bastante nesse projeto, tiramos dinheiro do bolso dentro desse ano 2022, e ano de 2023 o planejamento é para a gente levar a informação para o Brasil todo. Então a gente melhorar o nosso primeiro movimento lá atrás, o Zé Francino, era preocupar com imagem, com qualidade de áudio. A gente fez uma baita parceria com o Faelo. Agora aí depois a gente falou, beleza, e a agenda? Como é que nós vamos fazer com a agenda? E nós estamos trazendo gente de peso igual o senhor. Agora, beleza, como é que a gente vai fazer no ano 2023? A gente quer furar a bolha do nosso agro, quer furar a bolha da nossa região, a gente quer ser ouvido em todo o Brasil, a gente quer ser referência, a gente entende que o agronegócio brasileiro é a locomotiva do Brasil e a gente precisa de gente que esteja disposta a comunicar o agro, né, meu irmão? Então esse é um pouquinho do direcionamento do recurso, vai basicamente para a gente manter e promover qualidade do nosso negócio enquanto qualidade de operação e para a gente poder disseminar também a mensagem para o Brasil todo. Isso aí, e reforçando... É isso que você queria que eu falasse, justamente, Maninho? E reforçando aqui, gente, mais uma vez aqui, ó, muito obrigado mesmo, tá? Eu acho que eu nunca falei isso aqui não, mas é um momento de gratidão aqui, porque sem essas empresas parceiras aqui, a gente não estaria aqui hoje. Não adianta só querer às vezes, né, meu irmão? Não adianta só querer. Então, muito obrigado, Baú, Cultura Agromais, SL Agro, nosso produtor Faelo, esqueci de... Anatomic Gel. Muito obrigado a todos vocês, empresas, muito obrigado aos amigos, aos familiares e todo mundo que apoia a gente, que ficou conhecendo às vezes a gente semana passada e já está compartilhando. Muito obrigado, viu, pessoal? E a pessoal que está chegando aqui hoje no episódio do seu Zé Francilino de paraquedas, deixa eu ver o homem da Lagoa Grande, deixa eu ver o dono da Lagoa Grande falar do leite. Deve estar gostando, Se inscreva no nosso canal, você é novo aqui, você chegou através do seu Zé Francilino, muito obrigado por estar aqui. Clica no botãozinho vermelho que está aqui embaixo, é super importante. Olha lá, nosso produtor colocou lá, curta, inscreva-se. O que é aquele último lá, Maninho? Ative a notificação. Ative a notificação. Dá essa moral pra nós aí, acompanha o nosso conteúdo. Tem um monte de episódio. Esse é o 40 aí? Esse é o 43. Esse é o 43. Tem 42 episódios pra trás aí, com um monte de bate-papo legal. Vem com a gente, tamo junto. Vamos falar de política, Maninho? Vamos falar. Vamos entrar nesse assunto aí que alguns podem falar que é polêmico, mas é necessário. Super necessário. A gente tem que se posicionar, né? E o seu Zé, eu tô me posicionando nas redes sociais. Eu tô levando cada lambada, rapaz do céu. Eu tô me posicionando e o povo assim, você tá chato. Eu tô me posicionando. Até dia 30, até domingo. Esse domingo agora no próximo, já são o segundo turno, né, Zé Francino? Eu tô colocando nas minhas redes sociais também, basicamente agora todo dia, bastante informação. A gente que vem do agro, a gente que vem... eu e o Ismael, nós temos uma bagagem curta comparada à bagagem do senhor, inclusive do universo público, do universo de gestão. Queria entender um pouquinho do senhor sobre... Lá em 2018, quando a gente tem o Bolsonaro ganhando... A gente tem uma longa trajetória do PT... 16 anos, que ficaram 14, depois veio 2 Temer, e em 2018 o Bolsonaro ganha as eleições com 55% das intenções. Pensando a nível Brasil, é uma margem extremamente apertada, né? Então a gente já enxerga um Brasil dividido lá em 2018.
analisa hoje 2022, com o Lula, com o PT, e mais uma vez um Brasil dividido, e a gente agora, a briga é diferente, o cenário de adversários é um cenário diferente de 2018, aquele basta que a gente viu lá em 2018 com a eleição do Bolsonaro e um basta do PT e de todo o esquema e de todo o cenário que aconteceu, foi comprovado nas urnas. Como é que o senhor enxerga esse cenário passado? O que o senhor viveu nesses últimos anos, enquanto experiência própria lá no campo? Conta um pouquinho da sua visão, para a gente poder ir ponteando aqui. Acho que esse assunto ele é bem dá para a gente abrir vários leques, né? Mas vamos entender o macro primeiro. Olha, na verdade é um tema que desperta muita emoção, muita paixão, mas eu acho que nós temos que caminhar pela razão. Vamos lá. Quando você tem a oportunidade de ser um gestor público, cargo eletivo, e você quer voltar a ocupar esse espaço, para mim, o mais importante que você tem que fazer não é falar o que você vai fazer, é contar o que você fez. Então, a gente olhando o que tá montado hoje, você faz uma leitura muito simples. Hoje. Quem está querendo voltar teve uma experiência, uma vivência de 14 anos no governo, aonde ele teve a oportunidade de fazer tudo o que ele falou que ia fazer e que o Brasil precisava, em razão da maioria absoluta que ele tinha dentro da Câmara, dentro do Senado, no primeiro mandato lá atrás. 2002. Nada foi feito. Não foi porque o próprio Congresso não deu suporte. Então, qualquer cidadão normal que for avaliar o que foi feito nesse governo do PT, nesses 16 anos, sobra muito pouca coisa que aproveita, porque aquilo que às vezes foi bom, foi tirando, né? Foi fazendo um saque em outras atividades, como banco, caixa, essa coisa toda, e ver o furo que ficou armado. Isso não sou eu que estou falando. Maquiou, né, de alguma forma ali, ó. Não sou eu que estou falando, não. E não estou falando isso para dizer que o cara é bom ou ruim. Eu estou fazendo uma análise normal do que foi numérica, governo, do que o cara mostrou. O país chegou ao ponto de suportar um bando de vândalos entrar dentro do Congresso e quebrar tudo e ninguém ir preso. Isso a gente via na época. Quando caminhou nessa parte aí do Petrolão, dessa Lava Jato por último. Os mais diversos esquemas de corrupção. E o sujeito chegar ao ponto de ser acusado e o cara confessar que de fato fez e vou devolver o que eu peguei. E ainda tem gente que questiona que houve desvio. Então eu não entendo aonde o povo quer chegar, porque na verdade quando a gente vai analisar essa questão, independente de ser o Bolsonaro ou de ser o Lula, apesar que eu tenho a minha posição e eu vejo o Bolsonaro como a melhor opção hoje, pelo plano de governo dele, pelo que ele está se propondo a fazer. E vejo o outro lado também pelo que está se propondo a fazer como uma péssima opção, aliás, não podia nem estar concorrendo à eleição. Exatamente. Porque um cidadão que foi condenado, não é por partido não, por juízes em várias instâncias, comprovado, vai preso e o cara por uma manobra e solta o cara para vir se dizer para nós, para nossos filhos, que ele é a melhor opção para governar o nosso país. Peraí. O buraco ali é bem mais fundo ali, viu? Será possível que nós não temos gente no país que pode fazer um governo sem ladruagem, igual tem sido feito? Porque o que a gente tem visto também, a tentativa de igualar o candidato agora o Bolsonaro nessa reeleição dele, igualar aos outros governos que foi feito para trás, dizendo que também teve corrupção, olha, pelo amor de Deus, olha, isso aí não tem sentido. Então, independente de ser o Bolsonaro, de ser o Lula, eu acho que nós precisamos pensar de uma forma mais lógica, mais sensata. Uhum. Nós temos que pensar no que vai ser a nossa vida. Como é que vai ser a vida das pessoas, independente de quem ganhar, porque se ganha o lado da esquerda que está com essa montagem toda direcionada, onde não respeita a religião, não respeita a propriedade privada, não respeita o poder constituído,
acha que a polícia é um símbolo e não uma força de ação, onde acha que se alguém do grupo vive bem, se for do outro lado, essa ideia de pôr as pessoas comer na sua mão para ele decidir comer ou concordar. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. Então eu vejo que o nosso momento que nós estamos vivendo é muito difícil. Os exemplos já estão acontecendo em cima do direito de liberdade ser suprimido, caçando todo mundo, tirando monetização de canais, quer dizer, censurando a imprensa. Exatamente, determinando o que uma rádio, a maior do Brasil, no caso a Jovem Pan, determina o que eles podem falar da pessoa ou não. Aí, se a pessoa acha que está errado e não concorda, entra na justiça contra o cara. Não é vir um poder de cima para poder tentar impedir isso. Agora, isso tudo tem a ver com a omissão. Porque se existir um sujeito que tem pouco valor para mim, é o presidente do Senado. Sim. Porque o único órgão instituído, legal, legítimo, para pôr um basta nesse desmando, nessa interferência, nessa gerência, é o Senado. Sim. O cara senta em cima e ignora tudo que o povo fala. Um sujeito que não pode sair na rua porque o povo não aceita. E o cara ainda continua insistindo. Então, tá muito ruim, tá muito chato, muito perigoso, porque o que a gente tá vendo... Agora, olha se tem lógica um partido político que está com um presidente bem avaliado, o candidato bem avaliado, acusar alguém de comer gente... Pelo amor de Deus. De praticar canibalismo? Uai, mas onde nós estamos vivendo? Pensa. A que nível que vai, né? Pois sujeito... É um jogo muito sujo, né? É um sujeito que vai dentro de uma favela onde o tráfico é liberado e a polícia não vai e usa o chapéu, não sei se o pessoal viu. Sim, aprender agora um carro aí cheio de arma, com o símbolo daquele comando lá. Quer dizer, o que nós podemos esperar desse cara... Na frente do Brasil. É o CPX, é o Comando Vermelho, né? PCC, tudo junto. Então ali, é uma coisa outra coisa, um sujeito chutar números e achando que todo mundo é obrigado a engolir, sabe? O cara falar que foi libertado de 26 processos, todo mundo sabe que não foi. E aí a gente vê uma outra parte podre do processo, que é a mídia tradicional, porque o que esses caras estão fazendo, deixando enforcar um parceiro, né, de profissão, deixar uma empresa da mesma atividade e não manifestar. E não falar nada. Agora, esses caras estão achando que eles vão ter uma placa de ouro na testa que não vai chegar até eles. Não vão, gente. A gente tá vendo aí fora todo mundo depredando a igreja, perdendo padre, dizendo que o verdadeiro poder tem que concentrar no Estado, que é o que esse pessoal estão pregando aí. Então, sinceramente, independente de cor de partido, eu não vejo razão nenhuma para alguém ainda pensar na possibilidade da esquerda voltar. A gente está falando aqui de valores básicos, né? Princípios básicos, né? Algo moral, algo ético. Assim, eu acredito que nós aqui, enquanto um pequeno ainda canal de comunicação, né? O Roots Podcast, quem sabe a gente não pode ser penalizado por falar algumas palavras aqui ainda, né? Não duvido. Mas é o seguinte, para você que gosta do Roots Podcast e pensa em votar no partido PT, né? Respeitamos totalmente, mas a gente está aqui na obrigação da gente nos posicionarmos diante do que a gente está visivelmente vendo aqui, né? Então é o seguinte, eu vi até uma postagem aqui, achei interessante, o seu voto é muito, muito urgente, o seu voto é muito importante. Nós não idolatramos Bolsonaro. Eu acho que essa idolatria ela vai muito pro lado do outro partido, que eu até vi um vídeo que eu fiquei extremamente assustado, a turma invadindo a igreja e no hino ocupar e resistir, aquele negócio meio de zumbi, meio de lavagem cerebral, sabe? O que a gente pede é o seguinte, nós não concordamos com corrupção, então hoje se você bater um Google lá,
o maior corrupto do mundo, o maior ladrão do mundo, você sabe quem que vai aparecer lá a foto, tá? Nós não concordamos com ideologia de gênero, legalização de aborto, perseguição religiosa, que é o que já está acontecendo, tá? Regulação da mídia, a Jovem Pan é um alvo claro do que está acontecendo sobre regulação de mídia. Criminalidade, legalização de drogas, invasão de propriedades, e a gente está falando do MST. O que o MST tem feito aí nos últimos anos, né? Destruindo terras produtivas, né? Centros de pesquisa, lá na ProSoja, uma turma aí que não quer trabalhar. Olha aqui o número. Destruição da família, só para finalizar aqui, ó. Doutrinação nas escolas, impunidade e comunismo. O que a gente não quer é isso, pessoal. E isso está escancarado, isso está claro, tá? Nosso posicionamento enquanto Roots é esse, viu? Você falou aí sobre invasões de propriedades rurais. Tem um dado aqui do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Total de invasões em propriedades rurais. O número que eu vou dar é o total de ocorrências registradas por ano. O Lula ganhou lá em 2002 e ele assumiu em 2003. 2003, 222. 2004, 327. 2005, 221. 2006, 266. 2007, 298. 2008, 234. 2009, 173. 2010, 227. Sai Lula, entra Dilma. 2011, 200, 2012, 190, 2013, 140, 2014, 200, 2015, 182. Entra Temer, 2016, 57, 2017, 40, 2018, 14. Entra Bolsonaro. 2019, 8, 2020, 9, 2021, 11, 2022, 12. Aqui, só para contextualizar esse universo de invasões em propriedades, o Mel citou o MST, eu vinculei inclusive um vídeo também nas minhas redes sociais do MST lá na época, né, nesses anos aqui de Lula, dizimando uma lavoura de laranja da Cutrale, dizimando centros de pesquisas. De 15 anos de pesquisa, né? Em biotecnologia, então a gente defende esse universo. É claro que a gente tá muito claro e muito nítido e muito simples pra gente que vivencia esse universo e os ideais de esquerda, os ideais de direita. Então, se você esquece as pessoas, né? Para você que a gente tá falando aqui em 2 domingos, mas na verdade esse programa nosso vai ser, a gente tá fazendo ele gravado, ele vai ser transmitido na quarta-feira da semana que vem. Então, domingo agora já são as eleições. Domingo agora já são as eleições. Você que ainda está indeciso, nós estamos falando de ideais de esquerda e ideais de direita. E nós não estamos falando de Lula nem Bolsonaro, nós estamos falando de ideais. Ideais de esquerda, né? Inchaço de Estado, todas essas questões que o Ismael acabou de falar aqui agora, inchaço de máquina pública, a gente viu aí as estatais totalmente endividadas, dando prejuízo. Ideais de direita, liberdade de expressão, liberdade econômica, um movimento de menos Estado e mais povo, um movimento do empreendedorismo, um movimento de quem faz a coisa acontecer é o empresário que está lá na ponta, gerando emprego, gerando consumo. Faz sentido, José Francini, isso que a gente está falando? Claro que faz, porque isso vai ter uma mudança na vida das pessoas que ninguém imagina o tamanho do desconforto que tudo isso vai trazer, porque não é possível você abandonar no seu negócio aquilo que é o melhor, aquilo que gera mais resultado, aquilo que traz conforto e comodidade para todos, que é a comida. Então, quando você pensa em comida no Brasil, ótimo. Mas acontece que não é só o Brasil que precisa de comida, e a gente tem dados aí comprovando, mostrando que a capacidade de produção e o que nós estamos produzindo hoje já está alimentando, né, um percentual muito grande de pessoas. Quase 1 bi, né? De pessoas no mundo inteiro. Então, se você prega essa igualdade de pessoas, igualdade de direito, destruindo aonde gera comida, quer dizer, o que a gente sabe de tudo isso, que o desejo é pôr a pessoa comer na palma da mão, aonde ela faz a opção ou comer um pouquinho ou morrer de fome. Essa é o jogo pesado, muito preocupante, realmente preocupa muito,
porque um cara faltando, né, hoje 10 dias para a eleição, ainda não publicar o que ele pensa em fazer no seu plano de governo, é só pegar a cartilha. Pensando que hoje é quarta-feira, né? Que a gente está fazendo aqui a transmissão quarta. Então, pensando que hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, tá faltando 4 dias. Vai para as eleições. Para as eleições. Aí a pessoa ainda não tem uma definição. Então, qual a razão que está levando esse tanto de pessoas a acreditar numa pessoa dessa? Então, eu não sei o que está acontecendo, com toda sinceridade, eu não sei. Eu acho que assim, dentro do nosso cenário de defesa da família, defesa da liberdade, defesa de tudo que a gente está falando aqui, fica muito claro o nosso posicionamento ao Bolsonaro. Acho que o grande jogo, e nós estamos falando aqui de um cenário que nós não somos extremistas, né? Você está falando de movimento de quebra-quebra, de movimento disso da esquerda. E existe também um movimento extremista da direita. Mas nós estamos falando aqui de um movimento consciente, tentando deixar as duas pessoas... E eu gosto de falar que existe um mundo real, existe um mundo ideal que a gente gostaria de viver e um mundo real. Dentro do mundo ideal, a gente teria um presidente que media as palavras, um presidente super educado, um presidente perfeito. Isso é um mundo ideal. Esse mundo ideal não existe. É só a gente olhar para nós mesmos, cheio de imperfeição, cheio de ponto de melhoria. E Bolsonaro é um ser humano igual a gente, que também tem ponto de melhoria, tem imperfeições a serem tratadas, mas a gente está aqui para falar muito mais de plano. E eu gosto de citar sempre que entra dentro da discussão política, de formação de time. O senhor teve a oportunidade de formar time em vários cenários econômicos. Dentro de prefeitura, como gestor público, dentro da propriedade privada do senhor enquanto produtor rural, dentro do universo do cooperativismo. Formar time. Quando o senhor fala em formar time do ponto de vista técnico, formar time de campeões, formar time que façam acontecer, time melhores até do que o gestor, faz sentido para a empresa andar. Não é chamar os companheiros, né? Chamar quem... Dentro do universo do país, o que eu enxergo, o que foi feito nesses últimos 4 anos, é competência técnica para colocar time. Então a gente vê aí puxando a fila Paulo Guedes, puxando a fila Tarcísio do asfalto, essa turma que fez acontecer do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista econômico, no meio de guerra, no meio de pandemia. Quando só analisar só esse ponto, eu também que estou dentro do mundo de negócio e também do mundo de equipe, só de formação de time, você vê que o governo do PT pretende lotear ministério para partido político, lotear ministério para... meio que deixa de lado, entre aspas, as questões técnicas de viabilidade de execução do plano, do projeto, de formação de time, para falar, opa, o Ismael é meu amigo, vou colocar ele aqui eu gosto de citar e de lembrar, né? A Dilma foi um desastre no nosso cenário econômico, um desastre no nosso cenário político. Eu fico lembrando lá atrás, ela foi ministra de Minas e Energia. Uma pasta extremamente importante do Brasil. Com qual competência técnica foi ministra de Minas e Energia? Enquanto político, enquanto presidente, beleza, teve apoio do Lula e foi eleita. E reeleita. Então só queria deixar aqui o nosso posicionamento, deixar a nossa marca enquanto liberdade em todos os sentidos. Eu vi uma propaganda muito interessante, porque acho que quem vai decidir essa eleição não somos nós, que votaremos no 22 no Bolsonaro, e nem a turma que vai votar no 13 PT, que votou lá no primeiro turno. A turma que vai decidir essa eleição é a turma que não foi e a turma do branco e do nulo lá. Essa turma que vai decidir a eleição. E se você tá dentro desse universo de pessoas do branco e do nulo, analisa um pouquinho desses conceitos de ideais de um cenário de esquerda. Analisa os países que são liderados pela esquerda. Analisa os países vizinhos nossos. Venezuela é o país que mais tem petróleo no mundo. Olha que prosperidade que um país desse não tem a capacidade de ter pro seu povo. Tá chegando lá em Roraima, lá 300, 400 venezuelanos por dia. Falando que animal de estimação lá não tem mais já. Ontem eu recebi um vídeo de um amigo. Ele gravou um vídeo com a venezuelana falando a situação de lá, né? O marido dela é engenheiro agrônomo. Diz ela que lá, ela falou assim, não tem emprego. Aqui a gente tá ganhando
o pouco que a gente está ganhando aqui, a gente está muito feliz. Então, prestem atenção. Prestem atenção e como alerta, sabe? O país realmente... Voltando ao cenário do branco e do nulo e de quem absteve, porque não ir votar é muito simples. Você não vai votar, depois paga uma multa lá, micharia. E tem gente que tá nesse cenário. Não vou não concordo com um, não concordo com o outro. Um é ladrão, o outro é sem educação. Não vou lá não me representam. A propaganda hoje do Burger King, se eu não me engano. Nesse cenário político, você vai votar em quem? Nenhum, nem o outro. Aí coloca alguns adjetivos de um e de outro, não vou votar. Depois faz várias pessoas respondendo, depois entrega um sanduíche pra eles. Aí um sanduíche tá sem... Vou deixar nos meus stories lá. Corre lá nos stories que eu vou postar hoje, quarta-feira. Um sanduíche tá sem molho, o outro sanduíche tá sem hambúrguer, o outro sanduíche tá com 3 hambúrguer, o outro sanduíche tá só com cebola no meio. Falou, não, mas esse sanduíche aqui tá muito ruim. Esse sanduíche aqui, não, eu não como carne. Não, esse sanduíche aqui eu não como cebola. Não, meu gosto desse aqui tá muito... Se você não se posicionar e não tomar decisão, vão tomar decisão por você. Aí depois não tem jeito de reclamar. Então não tem jeito de Lula ou Bolsonaro não serem os nossos presidentes. Ou um ou outro. Um ou outro vai ser. Se você não concorda com os dois, esquece as pessoas, deixa em segundo plano. Olha linha de ideal, linha de cenário digita aí, plano de governo. Perde lá, 10 minutinhos, faz uma leitura rápida. Tem certeza que se você é um cara que defende família, que defende o futuro para os seus filhos, que defende um cenário de liberdade econômica, defende liberdade de geração de emprego, liberdade de expressão, eu tenho certeza absoluta que você vai tomar a sua decisão. Dá uma olhadinha aos países que estão ao nosso redor, que são comandados pela esquerda. E imagina um cenário, não vai ser ano que vem não, mas imagina um cenário daqui a alguns poucos anos. Não vai ser no dia 1º de janeiro que não comer comida de lixo. Mas imagina daqui a alguns poucos anos. O governo controlando tudo. Mas pesquisa, você tem total liberdade. Nós estamos aqui expressando a nossa opinião. Acho que é super importante a gente fazer isso. Me sinto até aliviado em fazer isso, Zé Francino. Se o senhor quiser falar mais um pouquinho para a gente encerrar essa pauta, e eu já vou puxar aqui uma lembrança, um presente que a gente trouxe para o senhor. Oh, que bom. Então, para a gente caminhar então para finalizar, tem uma proposição que eu vi esse dia bastante interessante. Querendo, no Brasil é uma empresa grande, rica, de muitos colaboradores, que é o povo. Você tem que fazer opção para contratar alguém para ser o gerente seu. Você vai escolher quem? Um cara que tem passado ficha, a capivara daqui lá no Corpo do Manjolo, 26 processos nas costas, comprovado que não é honesto, nunca fez nada pelo país, pelo contrário, mente além do normal, porque ele fala categoricamente sabendo que não é verdade, com o objetivo de influenciar as pessoas. E do outro lado você tem um outro cara que topa ser seu gerente, que é um cara honesto, que é um cara franco, um cara direto, tem às vezes a sua franqueza. Qual dos dois você vai levar para ser o funcionário ou o gerente da sua fazenda? Qual dos dois você teria coragem de deixar administrar o seu dinheiro? É muito fácil de escolher, é quem tem um passado limpo. Como é que você vai levar um cara para vigiar seu galinheiro se ele come galinha que não é dele? Ainda mais aquelas que ele A boca tá cheia de pena e ele fala que foi o outro que comeu. Exatamente. Então boa analogia. É muito simples dessa decisão. Não é, voltando a repetir, não é a questão do Lula ou do Bolsonaro apenas. É o futuro nosso. É o nosso amanhã. É o nosso sonho. Que todo mundo tem um sonho de ver um país diferente, um país justo, um país fraterno, onde as pessoas têm um respeito pelo outro, tem segurança na rua. Aonde você já viu falar para um cara que vai ser seu gerente que roubar uma coisa pequena é normal? Onde você pode roubar um celular e beber uma cerveja com o dinheiro dele é algo o cúmulo do absurdo. Que não pode ser observado. Mas peraí, quem rouba rouba 1 milhão. Exatamente. Então não tem lógica. E como é que você vai explicar para os seus filhos que roubar é proibido e não pode ser? Todo dia ele está ouvindo o cara na televisão ser aplaudido, mesmo tendo as provas que é um delituoso. Então é difícil, mas eu acho que cada um precisa de
pensar e agir de acordo com a sua consciência, porque o mundo que nós queremos e que vai vir é o que nós decidir. Sim. Será também que não é a última vez, numa porção de anos para frente, nós vamos ter direito de ir numa urna? Para você que ainda está em dúvida... Boa reflexão. Para você que ainda... Eu já ia acabar, mas eu vou só fazer mais essa leitura aqui. Você que está em dúvida ainda se esse cenário é verídico ou não, ainda tem gente que acha que a Lava Jato, que acha que o esquema de corrupção não aconteceu e tal. Ao longo de mais de 5 anos da Operação Lava Jato em Curitiba, chega a 4 bilhões o total de valores recuperados por meio de acordo e devoluções. Então, a empresa que teve acordo... Devolveu. De corrupção, ela devolveu na dinheiro. marra. Então, se o líder dessa operação toda nega, ok ele negar. A gente ainda pode até ficar em dúvida. Mas quando o cara que deu o dinheiro, não, realmente teve esse esquema, realmente teve esse problema, tá aqui, eu tô devolvendo aqui a parte do dinheiro, tô devolvendo o dinheiro ilícito que... O 6 me pegou, né? Toma aí. Sr. Zé Francilino, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua participação, por contribuir para esse nosso universo agro. Fico bastante satisfeito. Acho que a gente trabalhou aqui essa uma hora e pouco que a gente teria mais umas 2 horas de prosa com toda certeza, para a gente falar de um monte de caso, com toda certeza que o senhor já vivenciou dentro do agronegócio, dentro dos movimentos que o senhor construiu para agregar para nós, enquanto Roots Podcast, para agregar para o nosso telespectador também. Tá aqui um brinde nosso, um boné do Roots Podcast, que saiu do forno essa semana. Okay. Um boné novinho. A Baú, muito obrigado. Nossa parceira também, aqui oferecendo para o senhor um café de extremíssima qualidade. O senhor toma café, Zé Francilino? Tomo, esse é do bom, isso. Esse café beleza. É campeão. Esse é o tal. Alô, Baú! Obrigado. Bom demais. Se o senhor quiser... Pode colocar o cafezinho aqui. Um caderno e um chaveiro pro senhor também. SL Agro. Zé Francilino, muito obrigado. Se você quiser deixar os canais de comunicação, onde é que o pessoal te encontra, na Copatos ou dentro do universo das redes sociais também da Copatos. Quiser deixar uma mensagem final também pro pessoal que nos acompanha, muitíssimo obrigado. Volte sempre que quiser, sempre que puder. Vai ser uma honra recebê-lo novamente. Realmente a gente nem sabe qual seria a melhor mensagem para deixar para as pessoas que estão nos assistindo, mas quem não tem o direito ou poder de sonhar, não tem capacidade de realizar. Se a gente quer um país justo, um país transparente, com liberdade, com segurança, eu acho que não existe um momento mais propício do que esse da gente manifestar, mas com honestidade. Não querer ver o que não existe, não querer falar que tá bom, que tá ruim, ou vice-versa. A gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A pior mentira que existe é aquela que você mente para você mesmo. Então o momento é esse. Não temos outra escolha de protelar mais essa decisão. Está nas nossas mãos, que cada um decida com a sua consciência, com a sua esperança. Maravilha. Muito obrigado, viu, Zé Francilino? A gente fica honrado. E para você, muito obrigado por estar aqui com a gente, né? Compartilhe, curta, né? Ativa o sininho de notificações. Vai lá no nosso perfil no Instagram, segue a gente lá também. E nessas eleições, domingo, vista de verde e amarelo, ou com a camisa, ou vista o seu coração, vista a sua mente. Faça a sua escolha, de forma que você se sinta bem, que você se sinta fazendo o melhor para o Brasil. E aqui a gente deixou o nosso posicionamento, mas faça a sua melhor escolha. Isso aí, meu irmão. Maravilha. Nos encontramos semana que vem. Muito obrigado. Até aqui. Tamo junto. Obrigado. Um abraço. Roots.